Olá, meu nome é João Fernando, eu sou professor de Processo do Trabalho. Nós estamos estudando jurisdição no processo do trabalho. No último vídeo, algum tempo atrás, nós estávamos no artigo 114, inciso 4º da Constituição Federal, e daremos continuidade a isso. Lembrando que o artigo 114 da Constituição Federal trata de competências que são absolutas. E em sendo competência absoluta, não preclui, pode ser alegada a qualquer tempo e pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. O artigo 114, inciso 5 da Constituição Federal, fala na competência da Justiça do Trabalho para apreciar conflitos de competência. Conflitos de competência estão enumerados no artigo 804 da CLT. Eles podem acontecer quando juízes se consideram competentes para o mesmo caso ou quando juízes se consideram incompetentes para o mesmo caso. Quem pode suscitar os conflitos de jurisdição podem ser, segundo o artigo 805 da CLT, os próprios juízes ou tribunais do trabalho, o procurador-geral ou os procuradores regionais da Justiça do Trabalho e a parte interessada. Se há conflito entre juízes juízes da vara do trabalho, do mesmo TRT, cabe ao TRT decidir o conflito. Se há conflito entre vara do trabalho de um TRT e vara do trabalho ou outro TRT, quem decide é o TST. Se há conflito entre juiz do trabalho ou TRT e justiça comum, quem decide o conflito é o STJ. Cabe agora estudar o artigo 114, inciso 6º da Constituição Federal, que diz que a Justiça do Trabalho ela é competente para ação de indenizações de dano moral ou patrimonial inerentes à relação do trabalho, mesmo nos casos de dano em ricochete, aquele dano reflexo que não é sentido pela própria vítima. Por exemplo, a vítima faleceu, seus herdeiros ajuizam a ação. Isso está compatível com uma súmula 392 do TST, que diz inclusive que a competência nas ações de dano moral ou material inerentes a acidente do trabalho são julgadas pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho também é competente para julgar as ações, e aí é o 114, inciso 7º da Constituição, julgar as ações relativas a penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Então, se um auditor do trabalho aplica uma multa, uma penalidade, a Justiça do Trabalho deve julgar. Agora, cuidado, execução fiscal é inerente à dívida de FGTS. A competência não é da Justiça do Trabalho. Segundo as súmulas 349 do STJ, a Justiça Federal é quem julga tais ações. Agora, cabe à Justiça do Trabalho julgar ações onde o empregador descontou empréstimos consignados na folha de rescisão contratual e não repassou à financeira. O 114, inciso 8 da Constituição Federal, diz que a competência da Justiça do Trabalho
apreciar a execução de ofício das contribuições sociais, aquelas previstas no artigo 195, inciso 1A e 2 da Constituição Federal. Isso é inerente à própria competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho pode executar de ofício as próprias condenações. E se nessas condenações existe a condenação de recolhimentos previdenciários, a própria Justiça do Trabalho pode executar. Agora, se a sentença for meramente declaratória e não condenatória, não cabe à Justiça do Trabalho apreciar ou executar de ofício. Que isso fique bem claro. Quanto à massa falida, existem diversas correntes. Uma delas diz que, ocorrendo a falência, todas as ações vão para o juízo universal da falência. Falência, Lei 11.101 de 2005. Outra vai dizer que, independente da reclamação trabalhista, o juízo da falência é universal e a Justiça do Trabalho não tem competência, até porque os créditos trabalhistas são privilegiados. Agora, a corrente que eu acho mais razoável é a que diz depende. Depende de quê? Se a ação corria na Justiça do Trabalho e a penhora, a constrição, ocorreu antes da falência, continua o processo, que já ocorreu a constrição, que já ocorreu a penhora na Justiça do Trabalho. Que isso fique bem claro. No que diz respeito à recuperação judicial, se ela for extrajudicial, não é aplicável aos créditos trabalhistas com vínculo de emprego a recuperação judicial. Então, a Justiça do Trabalho será competente. Agora, se a recuperação judicial for judicializada, as ações trabalhistas vão ser processadas pela Justiça do Trabalho até a apuração dos créditos. A partir do momento que for apurado os créditos, eles vão ser habilitados no quadro de credores da recuperação judicial. Bem, no que diz respeito a competências do artigo 114 e alguns casos especiais, ficamos por aqui.